Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Nesse vídeo eu vou falar sobre o coco e responder uma pergunta muito comum sobre essa fruta. Será que o coco engorda ou será que ele emagrece? Será que ele é considerado uma fruta low carb? Será que tem uma quantidade ideal que você pode consumir ao longo do seu dia dessa fruta? Então fica comigo nesse vídeo para tirar de vez todas essas dúvidas. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. A gente tem diversos vídeos falando sobre frutas, sobre os alimentos. Tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos começar falando então sobre as quantidades de calorias e de macronutrientes que o coco apresenta? Acho que nada melhor para a gente começar a entender e falar um pouquinho sobre essa fruta que é tão deliciosa e acaba fazendo parte da rotina de muitas pessoas. Vamos pegar um exemplo então de 100 gramas da fruta. A gente vai ter aproximadamente 350 calorias, sendo que disso a gente tem um pouquinho mais de 15 gramas de carboidrato, mas dessas gramas de carboidrato, 9 gramas são só de fibras. A gente vai ter ainda um pouquinho de proteína nessa porção, são 3,3 gramas, e a gente tem uma quantidade mais expressiva de gordura. A gente tem 33 gramas de gordura nesses 100 gramas da fruta. E já respondendo uma das perguntas que eu fiz ali no comecinho e que deve passar pela sua cabeça, será que o coco ele é considerado então uma fruta low carb? Pois é, né? Eu falei 15 gramas de carboidratos, mas se a gente for considerar a quantidade de carboidrato líquido, que é aquele carboidrato que a gente realmente consegue absorver, a gente vai ter uma quantidade muito pequena. Lembra que 9 gramas disso são só fibras? Fibras é um tipo de carboidrato que a gente não absorve. Então, se a gente contabiliza esses carboidratos líquidos, sim, a gente pode considerar que o coco é uma fruta low carb. E além dessa quantidade tão expressiva de fibras, a gente tem uma quantidade grande de gorduras, como você pode perceber que eu falei ali. Isso é algo muito positivo para pessoas que estão num processo de emagrecimento. Essa combinação de fibras e gorduras é algo que dá muita saciedade pra gente. E claro que num processo de emagrecimento é algo que a gente procura ter. Ninguém quer ficar passando fome, sentindo o estômago vazio. Quando a gente combina essas fibras com a gordura que a gente encontra no coco, a gente tem uma combinação que vai dar essa saciedade aumentada. Então você vai consumir ali talvez um lanche, a gente vai falar algumas opções de consumo para você e você vai se sentir saciado por mais tempo. E você deve estar pensando, mas gordura, será que combina para quem está no processo de emagrecimento? Lógico que é um ponto delicado, a gente precisa falar sobre isso. A gordura, ela vai trazer bastante calorias para essa fruta, né? Você deve ter percebido, em 100 gramas a gente tem 350 calorias. Então sim, a gente precisa ter um cuidado, principalmente na quantidade que você vai consumir do coco. Como eu falei, ele é uma fruta que traz bastante saciedade. Então, naturalmente, a gente não consegue comer uma grande quantidade dessa fruta. O nosso corpo ele é muito inteligente. E também nas preparações que a gente acaba usando o coco, a gente não coloca uma quantidade muito grande. Dificilmente você vai ver uma preparação que vai ali a 100 gramas que a gente comentou do coco. A gente consegue colocar, organizar o coco na nossa rotina de forma que não seja uma quantidade muito grande por conta dessas características que a gente foi comentando. E por conta disso, né, desse cuidado que a gente precisa ter na quantidade consumida, o coco ralado acaba sendo uma opção muito legal, principalmente para você colocar ali nos teus lanches. Então eu falei, né, que eu ia te dar algumas opções. Uma coisa que eu gosto muito de consumir é, por exemplo, colocar o coco ralado no iogurte natural, até mesmo no seu kefir, para dar um sabor diferente, dar aquele crocante que o coco ralado consegue trazer para as nossas receitas, para as nossas combinações ali do dia a dia. Outra coisa muito gostosa que você pode fazer com o coco ralado é jogar por cima de outras frutas que vão ter menos calorias. Então, se você vai fazer ali uma pequena salada de frutas com kiwi, morango, melão, você pode jogar o coco ralado por cima, você vai ter esse benefício da saciedade que a gente comentou, vai estar consumindo mais fibras e ainda assim cuidando com a quantidade, que é algo muito importante nesse caso. Mas se você for comprar o coco no mercado, você tem que ficar bastante atento no rótulo desse coco ralado, porque algumas marcas acabam acrescentando açúcar nessa composição. Então você precisa ler realmente o rótulo, geralmente já está na parte da frente quando não tem açúcar, mas por via das dúvidas, leia ali na lista de ingredientes se não tem açúcar, açúcar invertido, maltodextrina, que são alguns nomes que no fim das contas é tudo açúcar. Então fique atento a isso, procure por um rótulo que tenha apenas coco na sua composição.
Se o seu objetivo não é o emagrecimento, você está pensando num ganho de massa muscular, está trabalhando com isso, treinando, você pode sim consumir o coco. Ele acaba sendo uma opção muito legal por conta dessas calorias que a gente comentou que tem e também por conta das gorduras. Quando a gente está num ganho de massa muscular, a gente precisa consumir mais energia do que aquilo que a gente está gastando. Então o coco ele acaba sendo um ingrediente, né, uma fruta que vai te trazer essas calorias de uma forma muito saudável. Eu só te recomendo que você não consuma essa fruta logo após o seu treino. Lembra que ele tem uma quantidade de gordura mais expressiva, o que acaba atrapalhando a absorção de outros nutrientes que a gente prefere ali no pós-treino, que é o caso da proteína e também do carboidrato. Então deixe para consumir o coco longe ali da refeição do pós-treino, que você vai ter todos esses benefícios, né, e todas essas calorias que vão te ajudar nesse processo. E talvez você deva estar se perguntando sobre a água do coco. Tem muitas pessoas que gostam de consumir ela, seja ali junto com uma refeição ou até mesmo no lanche. Ela tem características bastante distintas da fruta mesmo. Então ela vai ter uma quantidade mais concentrada de carboidratos e ela também tem mais sais minerais ali, né, concentrado nessa água. Em aproximadamente 200 ml da água do coco, a gente tem 10 gramas de carboidrato. E por conta disso, ela acaba sendo uma opção muito legal para a gente acrescentar depois de uma atividade física que foi mais intensa. A gente vai estar repondo esses carboidratos para te dar uma energia realmente e também esses sais minerais que a gente acaba perdendo pelo suor nessa atividade física mais intensa. Então é um bom horário para você colocar. Outra coisa que ficou bastante conhecida, muitas pessoas gostam de consumir, é o tal do leite do coco. Ele é feito com aquela carninha, digamos assim, do coco, que é aquela parte branca que fica dentro dele. E aí isso é batido junto com água, a gente coa e sai realmente o que a gente conhece como leite de coco. Ele acaba sendo uma opção muito legal de leite vegetal para quem está numa estratégia low carb, por exemplo, porque ele realmente não vai ter nada de carboidrato nessa composição. Mas sim, ele é um leite que tem uma concentração maior de gordura. Lembra que a gente comentou que a fruta do coco tem uma quantidade de gordura bem grande. Então, a gente precisa ter um cuidado na quantidade que você vai consumir, caso o seu objetivo seja realmente o emagrecimento. E você, tem alguma receitinha que você gosta de fazer com o coco? Algo que você faz aí de diferente na sua casa? Escreve pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar ler tudo que vocês escreverem pra mim. E não deixe também de curtir esse vídeo, que assim eu sei que eu te ajudei de alguma forma. Eu espero você então nos próximos. Um beijo, tchau, tchau!